Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos começar estudando as funções periódicas. E ela é de suma importância para a gente entender porque uma função seno, uma função cosseno, também é chamada de periódica. Tá? Vamos começar pela sua definição. Uma função f de domínio D é periódica se existir um número real P, onde P é positivo, tal que f de xp é igual a y, para todo x pertencente a D. O período da função f é o menor valor para que ocorra tal igualdade. Tá? Lembrem, gente, que D representa o domínio. Então, o x são os possíveis valores que pertencem ao conjunto dos domínios. Tá? Então, bora ver aqui o exemplo que vai ficar bem claro o que eu quero mostrar para vocês. Exemplo. Observe e analise os gráficos que mostram a quantidade de hormônios progesterona e estrógeno durante o ciclo menstrual de uma determinada mulher. Olha só, o gráfico são essas linhas. Aqui é o eixo Y e o eixo X. E ele está me informando aqui nesse gráfico que o eixo X ele está representando a quantidade de dias. Então, o gráfico do estrogênio, é esse aqui, ó. Esse com a linha cheia, tá? Então, o que é que se eu olhar só para esse gráfico, o que é que eu observo? Que ele vai começar aqui no zero e ele vai fazer um percurso de tal forma que ao fim dele, ele vai começar o próprio gráfico novamente. A mesma coisa com o gráfico do progesterona, que é a linha tracejada. Ele começa no eixo X aqui no zero e faz um percurso de tal forma que quando chegar no fim dele, ele vai começar o outro. Então, se vocês observarem, esses gráficos, eles estão se repetindo a cada 28 dias. Ele começa no zero, vai no 28, e do 28 ele vai para 56. Essa repetição é justamente o período de uma função. Então, para a gente calcular o período, uma das maneiras mais simples é pegar o final do gráfico e subtrair do início. O período seria esse resultado, tá? 28 menos 0, 28. 56 menos 28, 28. Nós vamos aprender outra maneira para a gente calcular esse período. Joinha? Então a análise é a seguinte: podemos afirmar que cada gráfico representa uma função periódica, pois os níveis de cada hormônio se repetem a cada 28 dias. Ou seja, o período é 28. Joinha. Funções trigonométricas. Introdução. O estudo das razões trigonométricas podem ser dividido em 3 etapas. 2 dessas etapas nós já estudamos. A primeira, a resolução de triângulos mediante as relações que compreendem os lados e os ângulos. Por exemplo, o estudo do triângulo retângulo compreende os lados e os ângulos. O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Segundo, o estudo dessas razões no círculo trigonométrico, apresentando a aplicabilidade delas, tá? Terceiro, e o ângulo à luz da teoria das funções, onde estudaremos as funções trigonométricas. A aplicabilidade mais frequente das funções trigonométricas dá-se a modelar fenômenos naturais e sociais de comportamento periódico. Dentre esses fenômenos estão pressão sanguínea no coração, níveis de água das marés e oceanos, estudo das ondas sonoras e luminosas, cálculo de distâncias em sistemas de navegação por satélite, dentre outros. Joinha. Função seno. Define-se a função seno como sendo f de reais para reais, tal que f de x igual a seno de x. Pessoal, vocês estudaram lá no ano passado que esse primeiro conjunto, ele representa o conjunto de saída, ou seja, o domínio, tá? E o conjunto de chegada, o contradomínio. E dentro do contradomínio nós temos a imagem. Exemplo, analise o ciclo trigonométrico e responda as perguntas. Então vamos fazer primeiro aqui uma análise do círculo trigonométrico. Nós vimos que
o círculo trigonométrico, os pontos no círculo trigonométrico representam o seno e o cosseno. O primeiro número do par ordenado de cada ponto é o cosseno da abertura. E o segundo número é o y da abertura. Esse cosseno de um determinado ângulo é um comprimento. Nesse caso aqui, se no ponto A, se eu estou falando do seno, eu estou dizendo que o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. No ponto B seria um ângulo de abertura de 90 graus, saiu de A e foi até B, formaria uma abertura de 90 graus, tá? O ponto B, o cosseno é 0 e o seno é 1. Saindo de A e indo até C, eu tenho uma abertura de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 0, não tem altura. Saindo de A e indo até D, eu tenho uma abertura de 270 graus. O cosseno de 270 é 0 e o seno de 270 é menos 1. Saindo de A e voltando para A, eu tenho uma abertura de 360 graus, uma volta completa. O cosseno de 360 é 1 e o seno é 0. Vamos agora olhar e responder as perguntas. Determine o domínio da função y igual a seno de x para todo x real. Gente, lembre que o domínio seriam todos os valores que x pode assumir para encontrar um valor correspondente para y. O eixo x seria todos os números da reta real, então o x pertence ao conjunto dos reais. Então, para esta função y igual a seno de x, nós temos domínios reais. B. Determine a imagem da função y igual a seno de x para todo x real. Já a imagem eu não posso, porque a imagem tem que estar no círculo trigonométrico aqui, tá? Então, no círculo trigonométrico, a imagem ele vai de menos 1 até 1. Então, y tem que ser maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual do que 1. Joinha. C. Para todo x real, qual é o período da função f de x igual a seno de x ou y igual a seno de x? Então, vamos partindo de x. Se eu sair de x, passei por B, por C, por D, por A, voltei para x. Eu parti de x e dei uma volta completa. Então, x mais 2π. Tá? Depois, dei mais uma volta completa. Vai ser x mais 2π mais 2π. Ou x mais 4π. Depois, x mais 4π mais 2π. X mais 6π. Observe que de um para o outro está aumentando o quanto? 2π. Então, o meu período aí seria 2π. Joinha. D. Esboce o gráfico da função f de x igual a seno de x, sendo o domínios reais. Então, para qualquer valor de x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico aqui, vou começar fazendo o gráfico apenas para os valores dos ângulos que nós temos lá. 0, 90, 180, 270 e voltando a 360, que aí ele vai só se repetir. Tá? Ele vai fazendo isso. Tá? Agora, olha só, gente. Vocês estudaram ano passado que para construir o gráfico eu preciso dos valores de x para poder encontrar os valores de y. Então, e a gente sabe que o gráfico é formado por pontos, por pares ordenados. Então, nós vamos encontrar esses pares ordenados. Para isso, eu vou construir uma tabelazinha aqui com vocês, onde a primeira coluna são os possíveis valores de x, a segunda coluna é onde eu vou substituir o x na função. A terceira coluna é o resultado de y. E a quarta coluna vai ser os pares ordenados. Então, quando o x for 0, então enviam aqui agora para a função y igual a seno de x. Onde tiver x, eu vou colocar 0. Então vai ficar y é seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, y é 0. O primeiro par ordenado seria 0 e 0. Quando o x for 90 graus, então y é igual a seno de 90. O seno de 90 é 1, então y é igual a 1. Então o segundo ponto vai ser 90 e 1. O terceiro ponto que a gente falou foi 180 graus. Então y é igual a seno de 180, substituindo a função. E o seno de 180 é 0. Então terceiro ponto, 180 e 0. Agora 270 graus. Y é igual a seno de 270, o seno de 270 é menos 1.
Tá? Então, o quarto ponto seria 270 e menos 1. E quando for 360, y é igual a seno de x, y é igual a seno de 360, que é 0. Então, 0 e 1. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos construir um plano cartesiano, tá? Onde os valores de y, o menor valor vai ser menos 1 e o maior valor vai ser 1. Lembre que quando a gente está construindo um gráfico, essas distâncias entre esses números tem que ser a mesma, tanto para o eixo y como para o eixo x. O eixo x eu vou colocar esses valores. Observe que aqui a gente andou de 90 em 90, então a distância é a mesma. Joinha? Então bora lá. Vou pegar o eixo x e já coloquei aqui, ó, os valores de y. Vou colocar o do x, tá? Colocando aqui os valores de x. Agora eu vou marcar aqueles pontos. O primeiro ponto foi 0 e 0. Tá aqui. O segundo ponto foi 90 e 1. Então ele sai do 0, vai até 90 e sobe até 1. O terceiro ponto, ele sai do 0, vai até 180 e não sobe. Ele fica sobre o eixo x. O quarto ponto, ele sai do 0, vai até 3π e desce até menos 1. O quinto ponto, ele sai do 0, vai até 2π e fica sobre lá. Então, ele está começando aqui e vai parar aqui. Só que ele não começa, porque ele diz que o domínio é os reais. Significa dizer que ele já vem antes disso que a gente está fazendo, ele está vindo, como ele pode ir depois. Sempre o formato de uma função seno vai ser esse daqui. Tá? Isso aqui é uma função senoide. O formato sempre é esse. Tá? Se eu quisesse continuar o gráfico, gente, como aqui eu saí de 90 em 90, eu ia acrescentando. Mais 90, 2π mais 90, 5π sobre 2. Mais 5π sobre 2 mais 90, 3π. 3π mais 90, 7π sobre 2. 7π sobre 2 mais 90, 4π. Tá? Então, esse gráfico ele vai continuar. Aqui é o fim dessa primeira parte. E vai ser o início do segundo. Então, esses pontos que a gente colocou aqui, tá? Essas soluções, porque os pontos que estão sobre o gráfico de uma função recebem o nome também de solução. Eu vou replicar aqui, ó. É continuação, o mesmo processo que a gente fez na tabela. E o gráfico ficaria assim. Exemplo. Faço o esboço do gráfico da função f de x igual a 1 menos seno de x menos π sobre 4. E em seguida, determina a imagem e o seu período. Gente, por favor, preste atenção que esta função ela é diferente da que a gente fez no exemplo anterior, em dois aspectos. O primeiro é que antes do seno existem operações a ser resolvidas. Isso vai importar? Vai, porque a imagem aqui vai mudar, não vai ser de menos 1 até 1, por conta dessas operações. Segundo, o ângulo não é só o ângulo de x, agora é x menos π sobre 4. Então a gente tem que fazer o seguinte aqui. De uma forma geral, o cálculo é muito parecido com o que a gente fez. Eu preciso achar os pontos, as soluções. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que esse ângulo, x menos π sobre 4, tem que ser igual a 0. X menos π sobre 4 tem que ser igual a π sobre 2. X menos π sobre 4 tem que ser igual a π. X igual a menos π sobre 4 tem que ser igual a 3π sobre 2. E x igual a x menos π sobre 4 tem que ser igual a 2π. Para a gente poder encontrar o valor de x que vai tornar essa sentença que a gente acabou de falar verdadeira. Agora, a tabela também vai mudar um pouquinho. Porque a primeira coluna não vai ser os possíveis valores de x. A primeira coluna vai ser justamente os valores daqui, ó, de x menos π sobre 4, desse ângulo aqui, desse ângulo todo. A segunda coluna, sim, vai ser os valores de x que nós vamos encontrar. Então tá aqui, ó. A primeira coluna é de x menos π sobre 4. X menos π sobre 4, gente, tem que ser igual a quem? A 0. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou tornar isso aqui que a gente acabou de falar, montar essa sentença. X menos π sobre 4 é igual a 0. Aqui, como o x já está aqui sozinho, e aqui do outro lado não tem nada, eu posso passar logo, o π sobre 4 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. Então, x é π sobre 4. Agora, como eu conheço o valor de x, eu venho para cá para substituir. Vou pegar em toda a função, onde tiver x, vou substituir por π sobre 4.
Aí aqui, ó, π sobre 4 menos π sobre 4 dá 0. Quem é o seno de 0? Ó, tinha que dar 0. Tem que dar isso aqui. Quem é o seno de 0, gente? O seno de 0 é 0. Então vai ficar y é igual a 1 menos 0. Ou seja, y é 1. Então meu par ordenado agora vai ser quem? π sobre 4 e 1. Agora, x menos π sobre 4 tem que ser igual a π sobre 2. Então vamos fazer isso. Agora aqui, antes de mudar de lado, gente, eu já vou tirar o MMC, porque os denominadores são diferentes. Aqui embaixo, se não tem nada, é 1. MMC de 1, 4 e 2 é 4. Então, no primeiro membro, o denominador do primeiro membro vai ser 4 e o denominador do segundo membro vai ser 4. Pega um novo denominador, divide pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. Ou seja, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1x, 4x. Repete o sinal. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes π, π. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes π, 2π. Simplifica e aí ficou 4x menos π igual a 2π. Agora separa o que tem x de um lado e o que tem π do outro. Então o π está subtraindo, passa para o outro lado adicionando. Então 4x igual a 3π, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então x é 3π sobre 4. Então agora eu vou pegar na função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por 3π sobre 4. Então vai ficar y igual a menos 1 seno de 3π sobre 4 menos π sobre 2. Gente, 3π sobre 4 menos π sobre 4 vai dar 2π sobre 2. 2π sobre 4. Simplificando por 2 vai dar π sobre 2. Sempre vai dar esse valor, tá? Por esse motivo que a gente encontra. Então, quem é o seno de 90? O seno de 90 é 1. Então vai ficar y é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Então vai ser 3π sobre 4 e 0. Agora, x menos π sobre 4 é igual a π. Vou tirar o MMC. MMC de 1 e de 4. Quem é o MMC de 1 e 4? 4. Então o novo denominador é 4. No primeiro membro, o novo denominador é 4. No segundo membro, o novo denominador é 4. Vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. Repete o sinal. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes π, π. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes π, 4π. Simplifico os denominadores. Fiquei 4x menos π igual a 4π. Separa. 4x é igual a π mais π. Desculpe. 4x é igual a 4π mais π. 4x é igual a 5π. X é igual a 5π sobre 4. Então, venho agora para a função. Onde tiver x, eu vou substituir por 5π sobre 4. Agora, 5π sobre 4 menos π sobre 4 vai dar π. Então, y é igual a 1 menos seno de π. Seno de π é 0. 1 menos 0, 1. Então, o meu par ordenado vai ser 5π sobre 4 e 1. X menos π sobre 4 é igual a 3π sobre 2. Vou tirar o MMC de 1, 4 e 2, que é 4. Então, no novo denominador, no primeiro membro, o denominador vai ser 4. No segundo membro, o denominador vai ser 4. Pego o novo denominador, divido pelo antigo e o resultado só multiplicando. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. Repete o sinal. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes π, π menos π. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3π, 6π. Simplifica os denominadores. Ficou 4x menos π igual a 6π. Separa. 4x é igual a 6π mais π. 4x é igual a 7π. X é igual a 7π sobre 4. Então agora eu vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver x, vou substituir por 7π sobre 4. Agora eu vou subtrair. 7π sobre 4 menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 2. Então, y é igual a 1 menos seno de 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos com menos, mais. Então, y é igual a 1 mais 1. Y é igual a 2. Então, o meu par ordenado vai ser 7π sobre 4 e 2. Agora, x menos π sobre 4 igual a 2π. Então, vou pegar, vou tirar o MMC de 4 e de 1, que o MMC de 4 e 1 é 4.
Novo denominador, 4. Pego o novo denominador, divido pelo antigo. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. Repete o sinal. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes π, π. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2π, 8π. Simplifica. 4x menos π é igual a 8π. Separa. 4x é igual a 8π mais π. 4x é igual a 9π. Então, x é 9π sobre 4. Então, vamos substituir na função, onde tiver x, vamos substituir por 9π sobre 4. 9π sobre 4 menos π sobre 4 vai dar 2π. Seno de 2π é 0. Então, vai ficar y igual a 1 menos 0. Dá 1. Então, o ponto vai ser 9π sobre 4 e 1. Agora, vou para o plano cartesiano e vou colocar esses pontos. Lembrando que no eixo y eu vou estar com esses valores aqui, ó. 0, 1 e 2. Observe que a imagem mudou. Já que eu já estou observando que a imagem mudou. O menor valor, ele vai de 0 até 2, a minha imagem aqui, ó. De 0 até 2. E o domínio, eu vou colocar os valores de x. Esses valores aqui, tá? Então vamos lá para o gráfico. Então no gráfico, os valores de y eu já coloquei. Então vai ficar π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4 e 9π sobre 4. Agora eu vou marcar os pontos. O primeiro ponto vai ser π sobre 4 e 1, 3π sobre 4 e 0, 5π sobre 4 e 1, 7π sobre 4 e 2 e 0. Aí eu vou montar a minha função. Ela vai começar aqui, ó. Era o meu 0. Observe que é como se tivesse o gráfico subido, mas o formato é o mesmo. Tá? O período aqui. O período aqui, ele vai de... Eu posso calcular 9π sobre 4 menos π sobre 4, que vai dar 8π sobre 4. 8 dividido por 4, 2π. Então, o período é 2π. E a imagem? A imagem, ele vai de 0, que é a parte mais baixa do gráfico, até a parte mais alta. Ele vai de 0 até 2. Tá? Essa maneira que eu falei seria uma. A outra maneira para calcular o período, gente, é usando essa relação matemática. Período é igual a 2π sobre o módulo de C. Quem é C aqui? C é o coeficiente do ângulo X. Ó, quem é o coeficiente do ângulo X aqui? É 1, ó. Tá? Então C vai ser... Então eu vou substituir. Onde tiver C, eu vou colocar 1. Então período é igual a 2π sobre o módulo de 1. Módulo significa dizer valor absoluto. Ou seja, é qualquer número sem o sinal. Então vai ficar π é igual a 2π sobre 1. 2π dividido por 1 dá 2π. E a minha imagem, a gente já falou aí, tá? A imagem vai de 0 até 2. Joinha.